Fala, gente boa, Alexandre Antunes aqui, seu Teoria da Inspiração, e eu estou aqui para falar sobre o filme He-Man. Já vou direto no assunto, porque esse é o Teoria da Inspiração. Curte, compartilha, ativa o sininho, esparrama, espalha, divulga pra galera. E por que eu quero falar sobre o filme He-Man? O filme He-Man chegou nos cinemas semana passada, e é um filme que tem gerado muita discussão, porque a grande pergunta é se o filme é bom, se o filme é ruim, e eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, mas também se o filme é woke ou se o filme não é woke. Bem, eu quero falar sobre isso, tá? Mas antes de qualquer coisa, mais uma vez, compartilha esse vídeo, se inscreve, comenta se você concorda com o que eu estou falando aqui, comenta aí sobre o que eu vou falar, tá? O filme He-Man, filme de 2026, adaptação do desenho animado da Mattel, e é um filme que chegou causando bastante repercussão. Por quê? Porque é um filme que resgata uma memória afetiva, por um lado, e conta essa história do He-Man, que sempre foi difícil. As últimas tentativas de trazer He-Man para o século XXI sempre foram difíceis. Tem um desenho que não deu certo, da Netflix, aí agora você tem o filme, mas você tem um filme de 89 também, que é um filme que hoje ele é cult, mas quando ele foi lançado ele não fez sucesso, não fez bilheteria, e aí a gente tem esse debate, né? Na verdade, o filme foi bem recebido por alguns críticos, e agora um grupo grande de críticos de um tipo de filme, de características de filme, tem falado sobre o filme He-Man. E aí eu quero dar minha opinião, né? O filme He-Man é um filme woke ou não? Bem, então é o seguinte, vamos lá. Antes de falar sobre o woke, quero prender você aqui, né? Não sai não. Eu quero falar se o filme é bom ou ruim. O filme He-Man, ele tem 3 atos muito bem definidos. O segundo ato é um pouco demorado, mas eu considero um bom filme. É um filme que ele tem humor, é um filme de herói que não tem vergonha de ser um filme de herói, é um filme que resgata os anos 80, é um filme que, por exemplo, e aqui eu vou já, como eu vou entrar num debate sobre o woke ou não, então esse vídeo vai ter spoilers, mas não spoilers da trama em si. Eu não vou contar aqui segredos da trama, nem das cenas finais, né, das cenas pós-créditos, são 3, mas eu quero falar aqui sobre detalhes acerca do filme para a gente pensar aqui junto. Trazer He-Man para a tela grande, para action, né, é um negócio difícil. A história do He-Man, como surgiu o primeiro brinquedo, para depois sair o desenho, é uma história complexa. E aí, para mim, o filme acerta demais na forma como eles criam uma perspectiva do porquê que o He-Man vai se chamar He-Man, e o filme explica isso, porquê que os personagens têm os nomes que eles têm, né, lá o Fisto, o Ariete, daí por diante, e toda uma série de coisas que, para mim, o filme explica muito bem essa transição dele estar na Terra e vir para a Eternia, que não é uma coisa simples dele estar nesses 2 mundos, do filme ser aqui para ir para lá, como foi o primeiro filme que não deu certo isso. Então, eu acho que o filme acerta nesses pontos de uma forma extraordinária. Então, trazer o He-Man, contar uma história sobre o He-Man é difícil. Pega as animações da Netflix, errou muito, na forma de trazer o esqueleto e todas essas coisas assim, errou muito. E aí, entra então no ponto principal. He-Man é um filme woke, porque o pessoal tá atacando, falando muito que é filme woke, e deixa eu dizer que claramente, para mim não. E eu argumento aqui por quê. 3 argumentos. Primeiro argumento, o discurso do mentor para o He-Man. No meio do filme tem um momento em que o mentor e o He-Man vão conversar, e ali há uma clara sinalização do diretor do filme contra a cultura woke. Porque a pergunta que o mentor faz para o He-Man é: quando existem guerras, quem você envia para a batalha? Guerreiros ou poetas? E quando ele está falando sobre isso, ele começa a falar com o Adam, e ele diz para o Adam o seguinte: olha, Adam, por que que um guerreiro luta? E ele fala literalmente isso: por que que um guerreiro luta? Pela glória, para o seu sucesso, pelo seu nome? E aí ele diz o seguinte: não, um guerreiro luta para que os seus filhos sobrevivam.
para que os seus filhos possam sobreviver, para que os seus filhos possam ir aonde ele não pode chegar. Gente, a cultura woke, ela não, nos cinemas, ela é contrária a filmes de ação, ela desconstrói personagens e uma conversa onde está claramente valorizando a importância da batalha. E aí o mentor diz assim, olha, falando para o Adam, na hora da batalha a gente precisa fazer os sacrifícios para que os outros sobrevivam. Então isso aí é muito um discurso que não é woke. Quem é adepto da cultura woke não insere esse tipo de discurso nos filmes. Primeira coisa. Segunda coisa, o esqueleto. E para mim a questão do esqueleto, e aí entra um pouquinho de spoiler, tem uma conversa do Adam, agora transformado em He-Man com o esqueleto, em que ele vai falar para o esqueleto e vai falar assim, esqueleto, talvez você tenha tido um trauma, uma infância, talvez você tenha tido alguma dificuldade, talvez você tenha passado por lutas na sua vida e se arrependa, repense isso. E ali, para mim, é justamente como isso mostra que não é o woke, porque uma característica da cultura woke dos últimos dias é a desconstrução dos personagens, que eu já citei, mas em especial dos vilões. Quando o vilão ele tem que ter justificativa para ser o que é, ele sempre tem um trauma, ele sempre tem um motivo que fez ele ser vilão, um pano de fundo que fez ele decidir o que ele decidiu. E eu estou até aqui usando Thanos aqui hoje com o meu microfone, porque você vê essa característica, né? O vilão, ele não é tão vilão assim. O vilão tem motivo para ser vilão. O vilão tem um trauma. O vilão pode se recuperar. E o esqueleto, gente, no filme, e isso para mim mostra que o filme não é woke, o esqueleto diz claramente assim, eu amo ser mal. Ele fala assim que ele é um demônio. Ele fala que ele diz assim, né, ele fala assim, eu sou mal e eu amo isso. E ele pega e fala assim, você acha que seu discurso vai colar em mim? Ele fala que a escolha dele é ser vilão por ser vilão. Ele é aquele personagem saído direto dos anos 80 para os anos 2000 e século 21, 2026, em que não há motivo para ele ser mal. Ele é mal porque ele é mal. Gente, isso não é woke. Então, esse resgate muito claro dos anos 80, meu amigo, não tem nada de woke no filme do He-Man. Terceiro argumento, o Adam. O que estão acusando o Adam? Aí tem duas coisas que me irritam profundamente. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Essa galera que fala que o filme do He-Man é woke, minha opinião, tá? Eu não gosto de cultura woke também, eu tento filtrar ao máximo. Quando é exagerado, eu não assisto, eu não recomendo. E aqui eu tô passando para recomendar esse filme para você assistir. Porque o pessoal começou a atacar, e a impressão que eu tenho que o pessoal ataca, sabe pelo quê? Pelo view, para polemizar, por questões que eu vejo assim que são muito estranhas, porque os caras queriam um ator mais musculoso, só que quando saiu o filme de 89, que o ator era puro músculo e pouca interpretação, o filme não fez sucesso porque era um filme só, assim, o filme de 89 não fez sucesso, hoje ele é cult, mas ele não fez sucesso na época, todo mundo detonou o filme na época, o filme foi ruim na época, o filme desconstruiu a história do He-Man para fazer um filme adaptável para o cinema. E hoje a gente tem um bom filme, mas os caras querem músculo, testosterona. E aí me parece uma coisa estranha de se ouvir quando um bando de nerds ou nerdolas, né, ficam clamando por musculatura, por não sei o que. É estranho para mim, só esquisito para mim essa necessidade aí. É bem estranho para mim, na verdade. E outra coisa que me parece que é mais views, mais para polemizar, mais para engajar, quando o pessoal do Omelete, quando o pessoal de outros tantos grupos que comentam filmes, né, de youtubers, apoiaram o filme He-Man, então esse pessoal aí que é anti-woke, e aí, essa impressão que eu tenho, eles entenderam o seguinte, poxa, se eles estão apoiando, é porque o filme é woke, então a gente tem que ser contra. E aí não é algo argumentado, é simplesmente porque o cara não era musculoso como eu acho que deveria ser,
e porque o Adam tem palavras lá que eles não concordam quando o Adam conversa com o esqueleto. Então eu falei aqui do lado do esqueleto, vou falar aqui um pouquinho sobre o Adam, porque eu acabei falando bastante aqui. O Adam tem essa perspectiva de RH, de não, vamos conversar, vamos resolver, é na conversa que resolve. E o filme vai mostrando justamente como esse Adam vai se transformando em He-Man, e que nem sempre, e o próprio Adam pega e fala assim, olha, quando o esqueleto aparece lá em holograma e fala, olha, eu tô com sua família, e aí o Adam fala assim, ó, o guerreiro tem que se sacrificar, ele aprendeu a lição. Aí a Atila fala, você tá parecendo meu pai. É isso mesmo, ele tá aprendendo a ser guerreiro. Aí quando ele vai conversar com o esqueleto pega e fala assim, não, eu sou mal porque eu sou mal, então é assim? Então ele desce o sarrafo no esqueleto e arrebenta com o esqueleto. O que a gente está vendo ali é alguém que tem a mentalidade dessa geração, que acha que com conversa vai resolver as coisas, e aprendendo que na guerra, que os inimigos não têm conversa. E ele aprende, porque o que o Adam He-Man faz? Ele aprende a lição do mentor, ele ouve o esqueleto que não quer arrependimento e desce a Rafa. Aí alguém pega e fala assim, não, mas o He-Man dos anos 80 não fazia isso. Meu amigo, você não assistiu os desenhos do He-Man. Eu assisti os desenhos do He-Man. Quantas vezes eu lembro disso, de o He-Man, ele fala assim, não, eu sou do bem, aí ele tá segurando o vilão lá que tá pra morrer, ele puxa o vilão, ele não faz o mal, ele conversa. Eu assisti um episódio agora do esqueleto no especial de Natal do He-Man da She-Ra. Eu fui assistir. Gente, no especial há um discurso onde o Natal sobre o evangelho é falado pro esqueleto. E ali no desenho, o próprio esqueleto, ele dá ele fica mexido, aí no final ele escolhe o mal, mas ele fica mexido com a mensagem de redenção. Pessoal, não faz sentido você jogar uma coisa no filme dizendo que ele desconstruiu os anos 80, porque quem fala isso não assistiu, não conhece a diferença do Adam por He-Man, não entendeu a construção do Adam, que é um primeiro filme, então eles estão construindo um cara que cresceu no mundo, era um cara de RH, então recursos humanos, então ele está sempre tentando resgatar as pessoas, e como o filme vai mostrando essa mudança do Adam para o He-Man. É isso que o filme faz. Isso me estressa, porque falar que o filme do He-Man, né, Mestres do Universo, é um filme woke, meus amigos, olha, sinceramente, eu acho que não entendeu a mensagem. Mas é isso. Eu deixei aqui minhas opiniões, essas 3 opiniões aí sobre o filme do He-Man. Você concorda, você discorda, você comenta aí, por favor, compartilha esse vídeo. Olha, se você não assistiu, vai assistir o filme. Mas antes, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E a gente está aqui, Teoria da Inspiração, sempre falando sobre cultura pop e falando a mensagem por trás da mensagem. É isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar para hoje. Desabafei aqui, mas a gente volta a qualquer momento. Eu devo voltar em breve falando sobre Toy Story, e a gente se vê, tá bom? Como diria os mestres Jedi, que a força esteja com vocês, meus padawans. Até a próxima. Valeu. Fui!